Bom dia, pessoal. Então, hoje a gente continuará a falar sobre os modelos atômicos. Aula passada, nós falamos sobre John Dalton. Hoje, nós vamos falar sobre Thomson, tá? Vamos começar, então, com uma historinha que tem aqui para contar. Como que Thomson chegou nesse resultado, certo? Um dos experimentos mais importantes que buscava a explicação para a condutividade elétrica dos gases foi desenvolvido por William Crookes, utilizando uma ampola de vidro. Então, ele pegou uma ampola de vidro, olha lá, era preenchida por um gás sobre uma pressão baixa e colocou uma corrente elétrica que chegava na ponta aqui dessa garrafa, né? E no seu interior, raios luminosos saíam do eletrodo negativo para o positivo. Então, do negativo para o positivo. Esses raios, chamados de cátodos e por isso chamados de raios catódicos, eram detectados ao colidirem com um material fluorescente que recobria a parede do vidro da ampola, evidenciando dessa maneira que eram carregados negativamente. Esse experimento de Thomson ele mostrou que as cargas, né, quando elas entravam em contato com um material fluorescente, a gente saberia que ela seria o quê? Raios negativos para que ficassem fluorescente, porque esse material já era carregado positivamente. Ao entrar em contato, dava o atrito entre as cargas e conseguiria ver esse material. O Joseph Thomson, realizou uma série de experimentos utilizando essa ampola aqui, né? Em um deles, Thomson inseriu dois eletrodos, um positivo e um negativo, né? Por onde passavam esses raios e percebeu que eles sofriam desvios, né? Ele não viu que eles iam retinhos, ele viu que ele desviava. E ele, olha, por que desvia? Ao analisar o resultado, ele propôs que esses raios, né, eram formados por cargas elétricas negativas transportadas por partículas, né? Então ele deduziu que todas as partículas desses raios eram idênticas ao da matéria original. Então ele falou assim: opa, tem alguma coisa aqui junto, além de só alguns raios, né? Vamos ver o que tem junto nisso daqui. O que ele conseguiu provar, né? Que as partículas menores do átomo eram divisíveis, ou seja, elas se separavam de alguma forma, né? Então ele quebrou aquela teoria de Dalton da indivisibilidade, porque se não fosse indivisível, essas partículas não seriam o quê? Desviadas. A partir da proposição da existência da carga negativa, posteriormente chamado por Thomson de elétrons, então o nome elétrons foi dado por Thomson, né? E ele provou isso lá no átomo de Dalton. O Dalton falou que o átomo era indivisível, que era só aquela bola maciça. Não. Thomson pegou e falou assim: não, gente. O átomo ele é uma esfera carregada positivamente, é uma massa positiva com bolinhas negativas. Vocês já comeram bolachinhas cookies, né? Vocês já viram aquelas bolachinhas cookies? Então, imagina a massa do cookie, a bolachinha, né? É toda uma carga positiva. E os pingos de chocolate são as cargas negativas. Então, vamos fazer um paralelo. A teoria de Dalton, o átomo de Dalton era a bola de bilhar, uma esfera maciça, pesada, né? Toda preenchida. A teoria de Thomson é a teoria da bolachinha cookie, né? A massa cheia de pinguinhos de chocolate, ou seja, a massa positiva com os pinguinhos negativos. Esse modelo de Thomson demorou a ser aceito, né? Porém, era inevitável, pois o átomo não poderia mais ser considerado indivisível. Então, ele conseguiu provar que o átomo era divisível, né? Até aí. A partir da descoberta do elétron, Thomson realizou pesquisas sobre eletromagnetismo, né? E foi fundamental para o desenvolvimento de eletricidade, da eletrônica, da química. Isso aí foi um passo importantíssimo que deu para a ciência, né? Só em 1904, olha só o
tempo, gente, que ele demorou para conseguir. O cara viveu até 1919. Não, opa, desculpa. O Thomson, ele viveu até 1940, né? E ele só foi conseguir a sua... Em 1998, ele propôs o modelo dele, em 1898. Só em 1904 que foi publicada a matéria dele. Então, olha o tempo que as pessoas na época demoravam para aceitar teorias novas, né? O modelo de Thomson para explorar a composição da matéria com base em cargas elétricas teve maior aceitação que o de Dalton. Então, eles demoraram para aceitar que o átomo era divisível, né? E pelo fato de identificar uma partícula na constituição do átomo, representou um grande avanço para a ciência. Com o passar do tempo, porém, novas descobertas foram feitas, é claro, né? Ainda bem, né, que eles não pararam de estudar, eles foram atrás um do outro para saber como que era o átomo. Aí veio quem? Rutherford, né? O que o Rutherford fez? Cara, o Rutherford estudou muita coisa, né? Ele começou a estudar lá com o físico alemão William, vixe, gente, eu não sei falar isso aqui, não, Röntgen, né? É um nome estranho, não sei falar esse aqui, ó, tá? Bem aqui, eu não sei falar. Ele descobriu uma radiação, esse cara, lá em 1895, né? Lá naquela ampola lá do Kruger, aquela ampola lá fluorescente, certo? Por não saber a origem dessa radiação, que ele viu que existia, né? Ele chamou de raio-x. A gente não chama uma incógnita lá na matemática de X, quando a gente não sabe o que ela é. Então, o que aconteceu? Ele chamou essa radiação que ele não sabia o que é de raio-x. Raio-x, eu não sei o que é raio-x. Então, o que ele fez? Que ele concluiu que esse raio-x tinha a propriedade de sensibilizar chapas de fotografia, porque o cara fazia experiência com tudo, né? A repercussão dessa descoberta foi tão grande que vários pesquisadores começaram a investigar com mais ênfase esse fenômeno. Anthony Becquerel, ele acidentalmente ele descobriu que essas amostras, né, podiam emitir radiação e que deixavam marcas no filme. Então, olha lá, ó, ele começou a fazer as primeiras radiografias, né, ou seja, os primeiros raios-x, tanto que hoje a gente até chama de raio-x hoje em dia, né? Tudo a partir daquela ampolinha, hein, gente? Olha só como os caras naquela época pensavam, né? Eles ficavam o quê? Usando a cabeça e ficavam, gente, e isso aqui, como é que eu faço? O que eu posso fazer? Né? Não tinha internet, ninguém tinha tablet, ninguém tinha celular. Então, olha lá, Marie Curie, Pierre Curie, todos eles estudaram isso daí, né? E eles aqui, principalmente a Marie e o Pierre, eles descobriram que a radioatividade, né? Tanto que rendeu prêmios Nobel para ela, né? Daí o que aconteceu? Com a descoberta da radioatividade, aquele modelo atômico de Thomson não era capaz de explicar por que a radiação era emitida, né? Porque, segundo a Marie Curie, né, isso estava relacionado ao átomo. O átomo ele tinha que dar um jeito, não dava para ser grudado uma coisa assim, não tinha cabimento. Então, Rutherford, o que ele fez? Ele fez outro experimento bem confusinho aqui, tá? A gente não vai entrar em muito detalhes. Ele pegou placa de chumbo, emitiu radiações alfa e beta nessa placa, emitia radiações e foi estudando o que ele viu, né? O que ele chegou? Que partículas passavam por placas de aço, outras nem chegavam e outras atravessavam. Com essa descoberta, né, de radiações, eles começaram a pensar, né, nesse átomo, como que ele poderia ser feito, né? Voltando aqui, vamos descer. Então, eles chegaram às seguintes conclusões após várias experiências. O átomo deveria ter espaços vazios, pois a maioria das partículas atravessou. Se não tivesse espaço vazio, como que ele ia conseguir desviar, sair? As pouquíssimas partículas alfas que foram desviadas encontraram cargas positivas e por isso sofreram repulsão. Então, ela encontrou uma carga positiva e saiu fora. Lembra? Os opostos se atraem?
repulsão. Por quê? Os iguais se repelem, né? Eu falei certo, mas expliquei errado. Os iguais, eles se repelem. Então, o que significa? Que essa partícula alfa, ela desviou ao encontrar carga positiva, porque ela também era positiva. Então, ela repulsou daquela carga. As poucas partículas que não conseguiram atravessar a lâmina de ouro e voltaram, provavelmente, se chocaram com uma região pequena que se concentra no átomo, então, ou seja, cargas opostas. Ao contar o número de partículas que atravessaram a lâmina, o número de partículas que retornaram constataram que o tamanho do átomo era 10.000 vezes maior que o tamanho do núcleo. Então, eles, opa, tem coisa errada, parece que tem alguma coisa junto com ele, onde que tá, como que ele é? O cara estudou e propôs o seguinte modelo. Olha só o modelo dele. Era constituído por uma parte central no núcleo, ó, pequena e maciça, na qual se concentrava toda a carga positiva. Então, ele falou que no núcleo era maciço e tinha cargas positivas. E em volta desse núcleo, girando em torno dele, e tinha os elétrons, aqui os elétrons, num ambiente chamado eletrosfera, tá? Então, esse era o modelo de Rutherford que durou por bastante tempo. E o que acontece, né? Ele falava que o núcleo só era positivo, mas não explicava a teoria o quê? De os opostos, no caso, se atraem. Se aqui tem carga negativa e aqui tem carga positiva, por que os elétrons não se chocam com o núcleo, né? O que tem aqui? Então, o que aconteceu lá? Embora os modelos de Rutherford explicasse vários fenômenos até então não compreendidos, ele também não conseguia justificar algumas outras experiências que existiam, né? E foi para outro estudo, outra pessoa, Niels Bohr, viveu de 1885 a 1962. O que ele fez? Ele pegou tudo aqueles estudos que teve na época, né? E elaborou alguns postulados, né? Ele estudou o átomo de hidrogênio. Então, o que ele fez? O elétron gira ao redor do núcleo em uma órbita, ou seja, circular, não para. O átomo tem um número limitado de órbitas. Então, quando o meu átomo, peraí, deixa eu ver aqui onde está aqui. O meu átomo, para ele, aqui está o meu núcleo, certo? Então, ele falava que um átomo tem um número limitado de órbitas. Opa, aqui está o núcleo. Então, aqui ele tem 1, 2. Ele pode ter até 7 órbitas em torno dele, tá bom? 7 órbitas. E cada órbita tem uma quantidade de elétrons, tá? Em cada uma dessas órbitas, olha lá. Enquanto o elétron permanece em movimento em uma órbita, ele não emite e nem absorve energia. Enquanto ele está lá movimentando, girando, ele não vai emitir energia, tá? Quando que o átomo vai conseguir emitir? Quando o elétron pula de camada para outra ou de um átomo para o outro. A estabilidade do átomo foi justificada, portanto, por um modelo no qual o elétron girava ao redor do núcleo em camadas. Então, olha aqui. Então, ele girava ao redor do núcleo em camadas. Os níveis mais distantes, tá, de energia seriam os mais energéticos, os que têm mais força para dar energia, tá, para gerar energia. Então, com esse modelo que ele estudou do Rutherford, a gente passou a chamar modelo de Rutherford-Bohr. Por quê? Porque ele pegou o modelo de Rutherford e colocou as suas teses nesse modelo, né, os seus estudos. Os estudos de Bohr com dados experimentais demonstravam que o elétron podia mudar de níveis, ou seja, lá ele podia pular para outra camada. Quando ele pulava de camada, ou seja, quando ele ia de uma camada para fora, a energia do átomo era absorvida. Quando ele vinha de fora para dentro, a energia do átomo era liberada, tá?
O modelo de Rutherford é capaz de explicar as cores obtidas na queima de fogos. Para deixar os fogos coloridos, os fabricantes misturam pólvoras, sais constituídos por diferentes elementos químicos. Então, na hora que ele vai fazer o fogo de artifício as pessoas, o que eles fazem, né? Colocam alguns elementos químicos que emitem cores quando os átomos entram em contato com as energias, né, do calor do fogo. Lá é uma energia suficiente para liberar esses átomos, esses elétrons, né, que mudam de camadas e liberam essa cor. Isso aqui só foi um parênteses. Então, o modelo atual. Como que é o modelo atual, né? Esse modelo atual, cadê? O modelo de Bohr despertou interesse em vários cientistas, entre eles James Chadwick, que em 32 propôs a existência de uma partícula sem carga no núcleo, denominada de nêutron. Porque ele explicou, ele falou lá, a função dessa partícula era atuar de forma equilibrada para manter o núcleo unido e justificar a massa do átomo. Porque o átomo, ele possui uma massa, né? Ele, entre aspas, tem um peso. Mas não era possível só os prótons, tinha que ter alguma outra coisa, já que o elétron é insignificante a massa dele. E também esse nêutron justifica o quê? Que os elétrons não se choquem com os prótons, né? Hoje em dia, eles fizeram um acelerador de partículas, né? Que sabe que os átomos, além dos prótons, dos elétrons e dos nêutrons, eles são formados por partículas ainda menores, que são os quarks, os leptons e os bósons. Isso daqui, gente, vocês não têm noção tanto que é complicado. Isso daí vocês vão aprender em química, lá no ensino médio, ok? Então, isso é considerada as partículas, né, que formam os prótons, nêutrons e elétrons. Porém, para ficar mais fácil, né, o entendimento, então a gente considera que o átomo é uma estrutura formada por 3 partículas básicas: os prótons, que são positivos, os nêutrons, que têm carga neutra, e os elétrons, que têm carga negativa, tá? Certo até aí, pessoal? Então, o que vocês têm que saber até aqui, né? O modelo atômico lá de Dalton é o quê? Vou ter que fazer outro desenho. Ó, maciça, isso aqui é de Dalton, maciça, indivisível, né? E nada destruía ele. A de Thomson, né? É a bolachinha cookie, né? Será que isso aqui não muda de cor, não, gente? Então, vamos fazer aqui a bolachinha cookie. Opa, não. Aqui. Não consigo, gente? Como que faz, gente? Aí, faz de conta que isso aqui é a bolachinha cookie, olha lá. O azul é a minha carga positiva e esses meus corações aqui vão ser as cargas negativas, né? Então, esse é o modelo atômico de Thomson. E esse aqui é o de Dalton, maciço, indivisível. Aí veio o de Bohr, o de Rutherford, né? Que tinha o meu núcleo, e em volta do meu núcleo eu tinha quem? Os meus elétrons girando em torno deles. Aí veio quem? Bohr. Bohr falou das camadas que existiam a mais, que o meu núcleo, né, tinha alguma coisa a mais, mas ele não sabia o que era, né? E os meus elétrons também giravam em torno do meu núcleo. Aí veio quem? O Chadwick falou: opa, tem além dos cargas positivas, nós temos as cargas neutras, e em volta aqui do meu elétron, do meu núcleo girando na minha eletrosfera, eu tenho os elétrons com cargas negativas, que quando mudam de níveis de energia, né, liberam ou absorvem energia por conta disso. Isso daqui é o que vocês têm que saber, tá? Os tipos de modelos existentes e as diferenças entre eles. Alguma dúvida, pessoal? Só falar lá no grupo. Até a próxima. Tchau, tchau.